Olá, sou Luiz Antônio de Proença, membro da equipe técnica do projeto Água Boa da Fonte à Torneira. Tenho a honra de apresentar para você que está me assistindo o tema da cartilha número 1 do nosso projeto, Nascentes e suas matas ciliares. É urgente a conscientização para a necessidade da preservação ambiental e de nossos recursos hídricos. Vamos ao nosso tema. Nascentes. Entende-se por nascente o afloramento do lençol freático, que vai dar origem a uma fonte de água de acúmulo, represa, ou de cursos d'água, regatos, ribeirões e rios. A nascente ideal é aquela que fornece água de boa qualidade, abundante, contínua e com boa distribuição no tempo, ou seja, a variação da vazão situa-se dentro de um mínimo adequado ao longo do ano. Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso d'água é a área onde, devido ao relevo e geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seus afluentes. A forma das terras na região da bacia fazem com que a água corra por riachos e rios menores para um mesmo rio principal, localizado num ponto mais abaixo da paisagem. Desníveis dos terrenos orientam os cursos d'água e determinam a bacia hidrográfica, que se forma das áreas mais altas para as mais baixas. Ao longo do tempo, a passagem da água da chuva, vinda das áreas altas, desgasta e esculpe o relevo no seu caminho, formando vales e planícies. A área de uma bacia é separada das demais por um divisor de águas, uma formação do relevo, em geral a crista de elevações do terreno, que separa a rede de drenagem, captação da água da chuva, de uma e de outra bacia. Esse fato implica que a bacia não deve funcionar como um recipiente impermeável, escoando em curto espaço de tempo toda a água recebida durante uma precipitação. Ao contrário, a bacia deve absorver boa parte dessa água através do solo, armazená-la em seu lençol subterrâneo e cedê-la aos poucos aos cursos d'água, através das nascentes, mantendo a vazão, principalmente durante os períodos de seca. Isso é fundamental tanto para o uso econômico e social da água, bebedouros, irrigação e abastecimento público, como para a manutenção do regime hídrico do corpo de água principal, garantindo disponibilidade de água no período do ano em que mais se precisa dela. Por fim, deve-se estar ciente de que a adequada conservação de uma nascente envolve diferentes áreas do conhecimento, tais como hidrologia, conservação do solo, reflorestamento, etc. Mata ciliar. O que são as matas ciliares? São florestas ou outros tipos de cobertura vegetal nativa, que ficam às margens de rios, igarapés, lagos, olhos d'água e represas. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção de rios e lagos como são os cílios para os nossos olhos. Qual que é a importância ecológica das matas ciliares? Elas evitam o assoreamento causado pela deposição de terra nos mananciais, evitam a poluição e o assoreamento pela deposição de lixo, resíduos sólidos, mantêm a biodiversidade e interação entre os seres vivos, formam corredores ecológicos, que são fragmentos florestais próximos interligados, proporcionam o deslocamento dos animais, permitindo busca de alimentos e disseminação de sementes. A vegetação das matas ciliares contribui para a fixação do carbono. O carbono da atmosfera é absorvido pelas folhas e no processo de fotossíntese é metabolizado e incorporado ao corpo da planta na forma de biomassa. Como parte desse processo, o oxigênio, resultado da fotossíntese, é liberado pelas plantas. Impactos negativos às matas ciliares. A fragmentação dos habitats é como consequência a diminuição de áreas de vegetação original e a sua substituição por outros tipos de uso de solo. A disseminação de espécies invasoras. Uma espécie exótica é introduzida em um ambiente inédito, ela se estabelece e se dissemina a ponto de causar efeitos negativos na biodiversidade local, caracterizando uma invasão biológica. Essa espécie é considerada invasora e pode causar, por exemplo, a substituição de espécies nativas, assim como modificar o funcionamento dos ecossistemas. Erosão. Principalmente em locais desmatados por ação humana ou com uso inadequado do solo na agricultura, pode haver a perda de solo por ação da água das chuvas. Os sedimentos, então, são carregados pela água a partir dos locais mais altos e acabam se depositando no leito dos rios e córregos. Deste modo, dá-se o assoreamento.
O leito recebe material a ponto de se tornar cada vez mais raso. Como efeito, a quantidade de água diminui e ela passa a fluir mais lentamente. Todo o ecossistema associado ao rio sofre consequências negativas, principalmente peixes e outros animais aquáticos, mas também a vegetação das margens e a fauna terrestre. Muitas vezes essa condição afeta as pessoas que dependem da disponibilidade de água para a sobrevivência. Os incêndios florestais, uma das principais causas de degradação de florestas. Ela causa perdas de habitat para a fauna, além da própria destruição da flora. A poluição da água. Um dos principais agentes de poluição de corpos d'água são os agrotóxicos utilizados em culturas agrícolas. É grande o impacto da chegada dos agrotóxicos aos rios e córregos, uma vez que essas substâncias causam prejuízos ao ecossistema aquático. Ações para proteger a água. As nascentes estão sob influência de uma área de contribuição da microbacia. O solo dessa microbacia deve ter uma permeabilidade que possibilite infiltrar a maior quantidade possível de água da chuva, evitando que esta escoe sobre o solo. A infiltração possibilita o armazenamento de água nos aquíferos de superfície. Com este armazenamento, a água dos aquíferos é liberada aos poucos para os cursos da água através das nascentes. Por outro lado, a cobertura permanente do solo por plantas ou resíduos vegetais, além de conter o escoamento superficial, favorece a infiltração da água no solo, minimizando as perdas de água por evaporação e auxiliando a sua depuração, em face da capacidade de filtro que o solo possui. Código Ambiental Brasileiro. A Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, estabeleceu a definição das áreas de preservação permanente para os mananciais e a obrigação de recomposição florestal de acordo com as características ambientais e do tamanho da propriedade rural. E também outras definições importantes para a preservação da flora, da fauna e dos recursos hídricos. A proteção das áreas ciliares às nascentes e rios através da manutenção e da reposição da floresta nas áreas de preservação permanente, APP, e em outras áreas das propriedades rurais, são fundamentais na proteção e produção de água. Considerando o valor da água, inclusive econômico, e a contribuição das APP e das reservas florestais para a qualidade e quantidade da água, ao contrário do que possa parecer, não se constitui em espaço perdido ou sem função de produção. Tem papel relevante dentro da propriedade. Assim, a preservação e a recuperação da APP e a manutenção de áreas florestadas não deve ser entendida como medida para atender à legislação, mas ação imprescindível para a manutenção da vida. O entorno da nascente ou de um olho d'água perene, considerado de preservação permanente, deve possuir um raio mínimo de 50 metros, conforme as ilustrações. As faixas marginais, consideradas como área de preservação permanente, variam de acordo com a largura do curso d'água, medida a partir da borda da calha de seu leito regular. Controle da erosão hídrica. Para controle da erosão hídrica provocada pelas enxurradas, as técnicas de mecanização e plantio devem adotar as boas práticas agropecuárias, evitando ou reduzindo o carreamento de sedimentos, contaminantes químicos e outros poluentes para as nascentes e mananciais. Entre essas técnicas podemos citar proteção às matas ciliares, terraceamento, plantio direto na palha, plantio em nível, descompactação do solo, adubação verde e rotação de culturas. Controle da contaminação ambiental. O uso racional de agrotóxicos, o manejo de pragas e invasoras, a destinação correta de embalagens, a implantação de abastecedouros comunitários, o gerenciamento adequado de efluentes domésticos e industriais, o destino correto de todo o lixo e esgoto são práticas que auxiliam na qualidade ambiental.